Boa noite a todos. Graças a Deus, mais uma vez nos reencontramos nessa casa de oração, de caridade, para falarmos sobre os temas do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre que nós desejamos ou que nós desejarmos, fazermos as nossas verificações, os nossos aprendizados no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós gostaríamos antes de fazermos uma prece. Divino Mestre Senhor, nós rogamos as suas bênçãos, amparando-nos, fortalecendo-nos, permitindo-nos reconhecermos o caminho do bem, do amor e da fraternidade. Ao mesmo tempo, Senhor, que possamos também identificarmos as energias salutares, revigoradoras, que nos sustentam nos momentos mais difíceis das nossas caminhadas. E então, Senhor, iniciando as nossas singelas atividades desta noite, nós elevamos os nossos pensamentos e dizemos ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos entregue às tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Algumas coisas nós observamos no decorrer dos nossos dias, das nossas vidas, e quando nós fazemos uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nós até compreendemos que nós gostaríamos de ter as nossas atitudes condizentes com aquilo que nós estamos aprendendo e com aquilo que nós estamos lendo. Aparecem inúmeras circunstâncias para que nós tivéssemos condições de colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Mas parece que surgem em nós algumas dúvidas. E essas dúvidas, pela nossa falta de amadurecimento, nós imaginamos que não estamos realizando condizentemente aquilo que nós aprendêramos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo ou um outro livro das obras básicas. É bem verdade que nesses momentos em que nós nos encontramos ainda infantilizados, espiritualmente falando, a nossa falta de maturidade não nos permite compreendermos de imediato se nós tivéssemos uma atitude fraterna ou não, se nós tivéssemos uma atitude cristã ou não. E nós nos perguntamos: ora, como é que eu poderia fazer para ter a certeza de que eu estou agindo de maneira cristã, de maneira fraterna? Surgem oportunidades e nós praticamos aquilo que nós compreendemos até então. Mas depois de praticado, de vivenciado essa experiência, mesmo assim em nós persiste uma dúvida: como é que verdadeiramente eu poderia ter certeza de que tomei a atitude correta, no momento adequado e propício? Ora, é claro que em muitas circunstâncias, em muitas situações que nós nos encontrarmos, a certeza verdadeiramente nós só teremos quando nós nos desencarnarmos. Espíritos amadurecidos, que fizeram o bem, que fizeram com que durante toda a sua vida física foi um verdadeiro apostolado no caminho do bem, teve atitudes sempre fraternas,
para com o seu semelhante, colocando as necessidades do semelhante ou do necessitado em primeiro plano. Em momento algum ele agiu com egoísmo. Número 5. E o fez de uma maneira tão desinteressada, que as suas atitudes, o seu desempenho no campo do amor e da fraternidade foi imediatamente esquecido. Realizou tanto bem, de uma maneira fraterna, desinteressada, tendo a certeza que aquela conduta era para ele uma atitude extremamente natural, que ele esqueceu tudo aquilo. E nós poderíamos citarmos o exemplo magnânimo do Dr. Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Porque quando o Dr. Bezerra de Menezes desencarna e vai para o mundo espiritual, ainda naquele estágio de sonolência que muitas vezes o livro dos Espíritos nos orienta, mas parece que nós lemos aquilo no livro dos Espíritos e se nós formos perguntados depois de meia hora, parece que nós não nos lembramos. Porque na verdade nós não temos o hábito de vivenciarmos aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós estudamos. Nós não temos o hábito de vivenciarmos aquilo que nós apreciamos em outras pessoas que praticam o Evangelho de Jesus numa essência mais apurada do que nós, e nós não nos lembramos daquilo. E o Dr. Bezerra de Menezes, quando chega no mundo espiritual, ainda numa determinada sonolência, um espírito também extremamente elevado, chamado Celina, emissária da Mãe Maria Santíssima, toca no Bezerra. Bezerra, acorde, Bezerra, acorde. Oi, Celina, minha filha, você aqui. E começa a ouvir alguns sons ovacionando alguma coisa, algum ser, ou seja, aplaudindo, reverenciando com palavras elevadas. E Celina diz: Bezerra, por favor, Bezerra, vem aqui. E o Dr. Bezerra de Menezes levanta do leito em que ele estava ainda adormecido, acordando para aquele momento, e vai até a janela, como se fosse num sobrado, olhando aquela multidão interminável que ele via à sua frente, que estava ali reverenciando-o. Porque todas aquelas pessoas foram beneficiadas por ele durante o tempo em que ele esteve fisicamente conosco, no seu apostolado médico, onde o seu consultório particular só ia, digamos, de maneira negativa, mas o consultório que atendia os necessitados da periferia só ia aumentando os seus pacientes, porque ele não cobrava praticamente. Em muitas circunstâncias ele tirava o dinheiro do bolso e oferecia para que o paciente comprasse os remédios. Num determinado momento em que um paciente não podia adquirir a medicação que estava prescrita, ele sente no seu dedo um brilho estranho, retira o anel e dá para a pessoa o anel de formatura, para que a pessoa pudesse adquirir a medicação que ele necessitava para a sua cura. E o Bezerra de Menezes vê aquela multidão interminável. O que é isso, Celina? Bezerra, essas pessoas são as pessoas que você beneficiou enquanto estava na matéria física. Eles estão lhe agradecendo, Bezerra. Eles estão aqui reverenciando-o pela sua chegada no mundo invisível, no mundo espiritual. E o Bezerra ficou extremamente comovido com aquela situação. Por isso nós dizemos, ora, também nós temos atitudes de muita fraternidade em alguns momentos.
E outros momentos nós temos as atitudes mais grosseiras, mais animalizadas, que condiz com o nosso aperfeiçoamento evolutivo, espiritualmente falando. Então, uma hora nós batemos no cravo, outra hora nós batemos na ferradura. 8 e 9. Erramos mais do que acertamos. E nós ficamos na dúvida, será que realmente eu tive uma atitude fraterna para com o meu irmão no momento em que eu imaginei que ele estivesse necessitando de algum auxílio, de alguma ajuda? Aquilo não tem valor? Aquilo que eu fiz é uma coisa insignificante? Ora, evidentemente, se nós fazemos de maneira desinteressada, apenas para sermos agradáveis aos olhos de Deus, nós não levaremos aquilo conosco como se fosse um troféu de ostentação, mas sim, dentro da nossa humildade, já dos aprendizados que nós adquirimos, dentro da nossa humildade, nós esqueceremos aquela situação rapidamente. Porque as maneiras que existem para beneficiarmos o nosso semelhante são inúmeras. Vocês teriam alguma preferência de uma maneira que vocês acreditam que beneficiaria o semelhante no momento em que ele tivesse com uma necessidade? Vocês teriam uma preferência para escolher uma maneira de auxiliá-lo? Ora, todas as maneiras são boas. Todas as maneiras que nós utilizamos para beneficiarmos uma pessoa ou outra, quando nós estamos despreendidos de qualquer desinteresse, estamos livres de qualquer interesse material naquele benefício, evidentemente que nós esqueceremos aquelas atitudes, aquela conduta fraterna e cristã para com o nosso semelhante. Agindo desinteressadamente, nós esqueceremos aquela conduta imediatamente. E nós imaginamos que isso não tem nenhum valor aos olhos de Deus. E nós nos equivocamos com isso. E só teremos a certeza absoluta do valor daquela ação quando nós nos desencarnarmos. Ora, nós poderíamos, de uma certa forma, fazermos o bem hoje, desencarnarmos amanhã, reencarnarmos no dia seguinte e continuarmos fazendo até termos a certeza de que nós estamos no caminho correto. Mas isso não nos é possível. E por isso temos necessidades para compreendermos, para colocarmos em prática aquilo que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos esclarece corretamente, porque aquilo que nós lemos no Evangelho é de uma clareza tão grande, tão grande, tão grande, que mesmo que nós quiséssemos nos equivocarmos com aquela situação, não seria possível. Por outro lado, nós imaginamos que tivéssemos necessidade de termos ou de sermos possuidores de alta soma, para que nós tivéssemos condições de fazermos o bem. E nós compreendemos, porque a doutrina espírita, extremamente clara, nos oferece e nos diz que nós podemos fazer o bem através dos nossos pensamentos. Nós podemos fazer o bem através dos nossos pensamentos, das nossas ações. Nós podemos fazer o bem de inúmeras maneiras. Então, o que é que nós poderíamos beneficiar o nosso semelhante através do nosso pensamento? Ora, uma vibração de amor e de fraternidade, uma oração profunda, procurando dar uma pureza de sentimentos nesses pensamentos, numa oração, por aqueles, digamos, que não chegaram a ver a luz. Irmãos que perderam sua vida durante o momento em que estava na sua vida intrauterina e perderam suas vidas, não chegaram a ver a luz. Havia uma programação para que depois de 9 meses pudessem, após a fecundação do óvulo, com 9 meses, que eles pudessem ver a luz, e isso não aconteceu. Então, numa prece,
numa prece em que nós colocássemos os nossos sentimentos nessa prece, nós estaríamos beneficiando a esses irmãos, dando-lhe força, dando-lhe coragem através das vibrações de amor e de fraternidade, para que eles pudessem novamente reingressarem naquele mesmo processo que foi interrompido, oferecendo-lhes a coragem, a persistência, a força para continuarem lutando, para que aquele processo reinicie. E nos momentos em que nós tivermos que tomar atitudes, através das nossas ações, beneficiando pessoas diretamente, então nós imaginamos, bom, por que será que eu vou ter um contato olho no olho com o meu semelhante necessitado, se eu já auxilio inúmeras pessoas através do Teleton, através do Criança Esperança, através das Casas André Luiz, através da LBV? Porque nós compreendemos que naquele momento em que nós olhamos no nosso semelhante, olho no olho, que nós temos aquele contato imediato, que nós nos sentimos modificados por um sentimento de profunda piedade, vendo as dificuldades do nosso semelhante, nós também já compreendemos que perante aos olhos de Deus, existe uma eficácia maior do que apenas colocarmos recursos materiais nas mãos das instituições para que elas façam aquilo que nós mesmos poderíamos fazer. E desta forma, nós agiríamos de uma maneira totalmente desinteressada. Nós olharíamos pelos nossos irmãos moradores de rua, levando-lhes às vezes um consolo, nos momentos de frio, uma bebida quente, uma sopa, um pão, um agasalho. Estaríamos colocando os nossos sentimentos e a nossa piedade em benefício do nosso irmão. Nós estaríamos olhando nos seus olhos, sentindo também a retribuição da sua gratidão, enchendo os nossos corações de um sentimento que às vezes ainda é raro para conosco. E nós perceberíamos que naquele momento em que nós auxiliamos ao necessitado, é verdadeiramente um dos momentos de extrema felicidade para qualquer pessoa, porque nós sentiríamos o retorno das energias, nós sentiríamos novamente os nossos corações sendo reaquecidos por aquelas energias, por aquele benefício que estendêramos até o nosso irmão e que retornaram para conosco, adentrando o nosso ser com a mesma intensidade a qual nós enviamos ao nosso irmão, ao nosso semelhante. Mas muitas vezes nós nos deixamos sermos levados, digamos, entre aspas, por picuinhas sentimentais. Picuinhas sentimentais, porque nós gostaríamos de vermos a gratidão em alguns momentos que nós não percebemos. E nós imaginamos que estamos sendo mal agradecidos, que as pessoas estão mal agradecidas conosco naquela atitude. Ora, se nós compreendemos que aquelas pessoas são os nossos irmãos, e se aquele momento em que nós nos esforçamos para fazermos o bem, o verdadeiro reconhecimento que nós precisamos não é da multidão,
não é das pessoas que passam por aquele local, nem tampouco por aquelas que recebem o benefício, mas sim para sermos agradáveis ao Pai Celestial, que deverá ser realmente os nossos interesses direcionados na benevolência para com o nosso irmão, fraternalmente falando, e também para que sejamos bem vistos, não aos olhos dos homens, mas sim aos olhos de Deus. Que a nossa verdadeira recompensa se encontra no benefício que nós faremos, ou que nós fizermos, para sermos agradáveis a Deus. Porque se nós pensarmos em recebermos a admiração das pessoas, enquanto nós nos encontramos no mundo físico, ora, nós já recebemos aqui o nosso benefício, fizemos aquilo justamente para nos colocarmos numa condição de sermos bem vistos pelos homens, pelos grupos sociais, e não de uma maneira fraterna e desinteressada, que é verdadeiramente o interesse daquele que já adquiriu alguns conhecimentos que a doutrina espírita já proporcionou às pessoas. E desta forma acontecerá conosco, tal aconteceu com o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, desencarnado no dia 11 de abril de 1900, e que a passagem do espírito que viveu essa experiência como Dr. Bezerra, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante entre nós, é de extrema importância para nós. A maneira com que ele levou a sua vida, as oportunidades que ele teve na sua vida, materialmente falando. Porque ele foi vereador do Rio de Janeiro, ele foi prefeito, ele foi deputado, ele era médico. Se ele estivesse usando os seus olhos apenas para benefício próprio, ele não teria tido o seu desencarne no momento em que ele passava por uma extrema pobreza. É evidente que os nossos benfeitores não nos pedem um sacrifício e um despreendimento tão grande, porque ainda não somos capazes de suportarmos essas dificuldades. Não temos ainda a capacidade nem a coragem para abrirmos mão do conforto em que nós nos encontramos ou que nós temos no nosso dia a dia. Por isso, a espiritualidade bondosa exige menos de nós. Ela nos pede menos, porque compreende as nossas necessidades, porque também compreende e é consciente das nossas fraquezas. E o que nos restaria? Nos restaria a curiosidade, para que nós soubéssemos com certeza o verdadeiro caminho. Mas será se nós soubéssemos com a certeza absoluta, como se nós fizéssemos uma atitude fraterna, nos recolhêssemos para o sono, e durante o nosso sono nós tivéssemos os sonhos, nos dando a certeza e a consciência de que nós fizéramos da maneira que deveríamos ter feito, quando nós acordássemos, nós teríamos condições de ter aquela certeza, porque em muitas circunstâncias nós ainda dizemos, mesmo que eu visse, eu não acreditaria. Mesmo que fôssemos colocados com essas provas, mesmo que nós sonhássemos, mesmo que nós tivéssemos em nossos sonhos uma materialização bem definida, que nós pudéssemos lermos ou ouvíssemos
com alto e bom som, nós acordaríamos e diríamos: isso é bobagem, não passa de um sonho. Então, bondosos irmãos, confiemos mais naquilo que nós lemos nas obras espíritas. Tenhamos a certeza que os bondosos guias da codificação espírita não despreenderam uma energia incrível que não sabemos mensurar para trazer-nos os conhecimentos que as obras espíritas nos oferecem, e tenhamos mais convicção naquilo que ela nos mostra e nos ensina, e que nós já lemos algumas vezes, mesmo que não seja um estudo profundo de acordo com algumas circunstâncias, mas para que nós lêssemos e tivéssemos a certeza absoluta de que nós estamos no caminho correto. E que não se faz necessário o nosso desencarne para que tenhamos certeza. Não se faz necessário. Não se faz necessário se nós verdadeiramente acreditamos naquilo que a doutrina espírita nos esclarece. Não tenhamos dúvidas. E utilizaremos conscientemente de todas as formas que a espiritualidade nos proporciona para fazermos o bem. Não somente para aquelas pessoas que nós imaginamos que é da nossa casa espírita, do nosso grupo espírita, ou do nosso grupo de WhatsApp, mas sim, fica com Deus, mas sim para todas as pessoas, em quaisquer que sejam as circunstâncias que nós nos encontrarmos. Conscientes e seguros, comprometidos dentro daquilo que nos cabe com a causa espírita, compreendendo que não são apenas as pessoas da casa espírita que são nossos irmãos, porque nós imaginamos que os nossos irmãos que não são biológicos são somente os nossos irmãos do nosso grupo religioso, e não é verdade. Porque nós temos inúmeras maneiras de acreditarmos em Deus. Nós temos inúmeras maneiras de fazermos o bem. E nós temos inúmeras maneiras para imaginarmos e levarmos até o nosso semelhante aquilo que seria alguma coisa para aliviar de imediato as suas dores, enxugarmos suas lágrimas. Por isso, amados irmãos, a cada dia que passa, nós desenvolveremos a consciência para estarmos convictos das nossas atitudes, não somente para com os nossos irmãos nas casas espíritas, mas também nas suas, onde quer que estejamos, que tenhamos condições de oferecermos um pouco daquilo que nós já aprendemos. Ao mesmo tempo que teríamos também nas nossas visitas fraternas aos enfermos, aos moradores de rua, aos orfanatos, aos asilos, onde quer que nós pudermos imaginar que há um irmão necessitando de uma visita amiga, de uma palavra amiga. E justamente nós seremos ouvidos, quando nós percebermos que existe algum irmão em alguma circunstância querendo abrir o seu coração para que nós tenhamos a paciência de ouvi-lo, reconfortando-o, mesmo que não digamos uma só palavra. É claro
que pelo fato de termos algum conhecimento da doutrina espírita, nós teremos também condições de oferecermos-lhes um esclarecimento fraterno espírita, mas mesmo que não disséssemos uma só palavra, que pudéssemos ouvi-lo o tempo todo, nós estaríamos sendo de grande utilidade. E pelo fato de que somos espíritas, nós compreenderemos que naquele momento, daquele relato, nós compreenderemos que o seu anjo guardião estará buscando para ele, levando na sua consciência a solução para todas as suas dificuldades. Como nós já disséramos aqui em outras ocasiões, ora, o primeiro pensamento é nosso, o segundo pensamento é da espiritualidade. De acordo com as minhas vibrações, ele será positivo ou negativo. Caberá a nós a identificação e elevarmos as nossas vibrações para que recebamos orientações também elevadas. Consta que, na época em que o Chico estava iniciando as suas atividades, que bem antes de conhecer o seu benfeitor espiritual, Emmanuel, os primeiros contatos do Chico foram com o Dr. Bezerra de Menezes. Mas, antes que acontecesse esse contato com o Dr. Bezerra de Menezes, o Chico teve um contato com São Luís Gonzaga. Tanto é que a Casa Espírita, fundada em Pedro Leopoldo pelo Chico e outros companheiros, chama Centro Espírita Luís Gonzaga. Vocês sabem quem foi São Luís Gonzaga? O protetor da juventude italiana, desencarnado, juventude italiana, desencarnado aos 21 anos, no dia 23 de maio de 1521. Eu não conheço a enfermidade pelo qual ele desencarnou extremamente jovem, beneficiando as pessoas que sofriam de um mal que se chamava de bexigosos. Deve ser uma enfermidade contagiosa, eu não sei hoje que tipo de enfermidade seria essa hoje. Bexigosos. Bexigosos é catapora fulminante? Varíola, né? Talvez seja, mas varíola. Então ele desencarnou com essa enfermidade e ele aceitou, ele apareceu para o Chico, materializou-se para o Chico e disse que aceitaria ser o patrono da Casa Espírita, desde que 1/3 das atividades da Casa Espírita fosse de benemerência e auxílio aos necessitados. O Chico começou de imediato, após essa conversa com São Luís Gonzaga, o receituário, as receitas. Eu mesmo recebi muitas receitas lá em Uberaba, quando eu frequentava a Casa Espírita. Eu deixava meu nome e depois recebia uma orientação espiritual ou uma medicação se eu estivesse enfermo, sempre uma medicação homeopata. E assim o Chico começa o receituário. Mas quando as pessoas se encontravam naquela fila para falar com Chico, ou que eles esperavam para receber as suas receitas, que o Chico psicografava naquelas filas intermináveis, o Dr. Bezerra ia de irmão a irmão que se encontrava nas filas e conversava com o anjo guardião dele. Então, se o Dr. Bezerra de Menezes estivesse aqui agora, conversando com o seu anjo da guarda, você não estaria percebendo. E o Dr. Bezerra de Menezes era médico,
Ele já fazia o diagnóstico e o prognóstico da sua enfermidade, e o Chico já escrevia no receituário. Compreenderam? E se nós fizermos essa observação, nós perceberemos que aqui na nossa casa espírita também existe uma semelhança com aquilo que aconteceu no Uberaba. Evidentemente que as pessoas não são as mesmas, evidentemente que não somos Chico Xavier, mas acreditamos que todo o trabalho de saúde e de benemerência, o Dr. Bezerra de Menezes, possivelmente, eu acredito, que estaria no topo da hierarquia, coordenando um grande número de médicos desencarnados, auxiliando no tratamento das pessoas quando passam pelo tratamento na casa espírita. Enquanto vocês estão me ouvindo, o anjo guardião estarão convosco, ouvindo e fazendo a anamnese do anjo guardião para com o médico responsável pelas nossas atividades de cura. Por isso, quando lá se encontram para o passe, alguém leva uma mão às vezes no ventre, sobre a cabeça, sobre as costas, sobre o tórax, porque percebem o direcionamento dos órgãos acometidos através do espírito benfeitor que estaria falando com o anjo guardião do médium para que a mão fosse direcionada naqueles órgãos. Nós não temos um receituário homeopático, mas nós percebemos que existe uma determinada semelhança. Aí eu perguntaria a vocês, vocês perceberam alguma coisa? Alguém não percebe. Mas porque não perceberam, deixaram de receberem o benefício? Também não. E às vezes a incredulidade desta percepção, porque é uma situação totalmente abstrata, as pessoas não querem acreditar. Ora, será que todos seríamos como Tomé, que tivéssemos que observar na palma de nosso Senhor Jesus Cristo o sinal dos cravos nas suas mãos, levantando a sua túnica e percebendo no seu flanco a perfuração com a lança, ou os cravos nos seus pés? Será que nós poderíamos, numa atitude, num gesto de boa vontade, num pensamento elevado e positivo, acreditando na espiritualidade que nos beneficia sempre, acreditarmos, depositarmos confiança, mesmo que não tenhamos ainda a sensibilidade que ela descreve na sua percepção? Porque todos que passarem por aqui, e também em outras casas, em outros tratamentos, se adquirirem a consciência e a confiança, receberão. E não se faz necessário que nós vejamos as marcas, como Tomé tinha essa necessidade. Alguém não tem. Alguém não tem. Deveremos então nos colocarmos de maneira mais receptiva, mais consciente, para acreditarmos, mesmo naqueles momentos mais difíceis das nossas vidas, em que a nossa confiança, a nossa fé dissipa-se e deixa-nos a sós com as nossas dificuldades, nós estaríamos recebendo bem mais energias salutares, restauradoras, nestes momentos. Mas não nos esqueçamos que também às vezes os irmãos que se encontram na câmara de passe, aplicando passe, talvez também tenham alguma insegurança de que a atitude dele
está correta, de acordo com as leis de amor e de fraternidade. E que talvez ele tivesse necessidade de ir ao mundo invisível para ver realmente avolumado aquilo que ele poderia estar sentindo através da benemerência, da caridade. Então, irmãos, não deixaremos para percebermos o quanto estejamos certos ou o quanto estamos errados em relação às energias da casa espírita, em relação às nossas atitudes de fraternidade. Tenhamos mais confiança naquilo que a espiritualidade nos ensina, para que não tenhamos a necessidade de nos desencarnarmos para chegarmos no mundo invisível e percebermos que erramos bem mais do que acertamos. Tenhamos confiança, sigamos aquilo que a doutrina espírita nos ensina, através da rememorização dos ensinamentos de Jesus. Tenhamos confiança para darmos passos largos no caminho do bem. E aquilo que a espiritualidade bondosa um dia nos proporcionará num outro mundo, que seja realmente a consequência das nossas ações de confiança na fraternidade, na benevolência, na caridade, nos momentos em que nós nos apiedamos verdadeiramente das dificuldades dos nossos irmãos. Porque sempre que nós fizermos isso, o principal beneficiado será nós mesmos. Então, mais uma vez, agradecidos pela bondade dos irmãos aqui presentes, nós encerraremos as nossas singelas atividades, agradecendo ao Pai Celestial de infinito amor e bondade, libertando-nos da incredulidade, transformando os nossos sentimentos, a nossa confiança e o nosso comprometimento em tudo aquilo que essa doutrina de amor e de fraternidade nos oferece, para colocarmos em prática de maneira amável, agradável e benevolente tudo quanto nós já aprendemos e depositarmos os nossos melhores momentos e os nossos melhores sentimentos nas mãos de Jesus, o nosso Divino Mestre e Senhor, tendo a certeza que todos os momentos das nossas vidas se encontram nas suas mãos magnânimas, e dizemos assim, confiantes: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos entregue às tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. E não se esqueçam,